do Senhor, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja glorificado por mais essa oportunidade que o céu nos concede de poder estar regressando a essa casa pela segunda vez. Confesso aos irmãos que estou um pouco cansado devido à correria do dia a dia, mas prove a Deus de estar aqui junto com os irmãos para poder ser incendiado dessa glória. Olhe para o irmão que está na sua direita ou na sua esquerda e diga: que bom que você veio. Não, pegue, faça melhor, segure na mão dele, na mão dela, aperte com carinho e com delicadeza e diga: se prepare, porque a tampa da chaleira vai voar. Glórias a Deus. Quem pudesse colocar sobre seus pés, faça isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Está comigo uma comitiva que está nos auxiliando. Nosso co-pastor Lucas, nosso obreiro William, que foi o condutor. Que Deus continue abençoando e honrando de forma poderosa nossa co-pastora Rafaela, e a mulher mais linda dessa noite, a minha esposa. Quero dizer que te amo e é sempre bom estar com você. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos. Obrigado pela honra, pelo privilégio, e muito obrigado por nos permitir subir em cima desse altar para podermos fazer uso e exposição da poderosa palavra de Deus. Só o céu pode te recompensar, em nome de Jesus. Queridos, quem tem desejo de ouvir Jesus falar, diga amém. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1, que diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e estando Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel e disse, e o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel, Samuel. E se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e ainda lhe não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e deita, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como da outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E você se assenta, glorificando a Jesus de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, a Deus seja dado a honra, a Deus seja dado a glória, a Deus seja dado todo o louvor. Eu quero glorificar aquele que foi moído na cruz do meio, pelo privilégio de podermos tomar posse da sua poderosa palavra. Palavra essa que eu não canso de repetir. Digna é de toda a aceitação, porque ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, pois ela penetra entre a divisão da junta e também da medula, dividindo a alma e o espírito, e ela tem um poder infalível de discernimento daquilo que transcorre na nossa mente e também daquilo que paira sobre a tauba de cada coração, porque essa aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso. De verdade que, ao iniciar deste grande conclave espiritual, haja vista que o tema expressivo para com essa vigília é a Bala Lorian, e para que este lugar, de fato e de verdade, venha a ser abalado as suas estruturas, e para que o mundo espiritual do império das trevas entenda que nós estamos debaixo de uma ordenância divina, e quem está no controle desta vigília não é o pastor Carlos, não somos nós, é aquele que nos convocou para entrarmos nesta peleja, e o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Olhe para alguém que está do teu lado, por gentileza, para que eu possa começar a pregar, e diga: se prepare, porque a peleja já começou. Esta noite não é uma noite comum, meu pastor Carlos. Esta noite será um divisor de águas na vida daquele que de fato e de verdade quer mergulhar no oceano do Espírito. O texto que nós acabamos de abordar para a nossa breve
meditação que está inserida no livro do profeta e sacerdote chamado por nome de Samuel. Todos nós conhecemos o contexto da vida deste jovem que foi escolhido pelo Senhor para poder direcionar o povo de Deus conforme o seu querer e conforme as suas diretrizes, porque em detrimento ao que estava acontecendo no período de Samuel, foi um período caótico, foi um período crítico, aonde a Bíblia Sagrada vai nos declarar que quem naquela época era o sacerdote que tinha a incumbência de instruir o povo dentro dos preceitos e dentro dos parâmetros do Senhor, era o sacerdote Eli. Por via, Eli tinha 2 filhos que a deveria de suceder ele após a sua morte, e deveria assumir o ofício e o papel sacerdotal na casa do Senhor. Mas o texto vai ser categórico em nos dizer que dentre este período, o pecado, Satanás achou uma vertente e o diabo adentrou dentro do templo, aonde a Bíblia vai dizer que os 2 filhos do sacerdote ali começou a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Ele começou a profanar o altar de Deus. Ele começou a fazer aquilo que não glorificava e que não magnificava aquele que estava assentado sobre o trono. Só que Deus não dorme, Deus não descansa, e Deus também não se deixa escarnecer. Diz a Bíblia que o Senhor Deus vai dando corda, porque Deus está no controle de toda a situação. Nada foge da sua diretriz, nada foge do seu querer, nada foge do seu domínio. Até pensa, aleluia, quem está de parte olhando, que Deus perdeu o domínio, que Deus perdeu o controle, pastor Carlos. Só que há uma virtude em Deus, é que Deus ele dá corda para ver até onde o homem vai. Deus dá corda para ver até onde a mulher vai, porque Deus é um Deus que gosta de tudo dentro da sua simetria, dentro da sua perfeição, porque Deus ele é perfeito, e tudo que Deus faz é dentro da totalidade da sua plena perfeição. Oh, glórias ao nome daquele que vive. E diz a Bíblia que Deus está observando a casa do sacerdote Eli, e quando os olhos de Deus acabam se fixando sobre a vida dos filhos do sacerdote Eli, diz o texto sagrado que havia uma mulher chamada por nome de Ana. Esta mulher, a Bíblia vai dizer que o Senhor cerrara a sua madre para que ela não pudesse dar à luz. Perceba que esta mulher aqui, ela é estéril por uma vontade divina. É Deus que está preservando o útero de Ana. Não é o diabo que fechou a madre de Ana. Não foi a circunstância que cerrou a madre de Ana. Ana não tinha nenhum problema dentro do seu ventre e dentro do seu útero, mas dado em detrimento ao contexto bíblico, pois quem é estudioso da palavra sabe que dentro do período da vida de Ana e no período em que Ana vivenciava a sua vida, todos nós somos sabedores
que uma mulher que quando não podia gerar filhos, ela era tida como maldita em meio à sociedade. Ela não era benquista no meio da sua vizinhança, e nem as mulheres que eram mulheres fecundas, mulheres que tinham filhos, elas eram orientadas pelos seus próprios maridos a se afastar da tal mulher que não gerava. Agora vocês vão perceber que por conta de detrimento a Ana, meu co-pastor Lucas, não poder gerar, não poder dar à luz, porque todas as mulheres que, aleluia, um dia, aleluia, casou-se, aleluia, o sonho de toda mulher é gerar filho, aleluia, é ter um filho. Só que Ana não pode gerar, Ana não pode dar à luz, porque o Senhor cerrara a sua madre. Mas olhe para alguém que está do teu lado e diga: Deus tem propósito até no meio da dor. Levanta o dedo de profeta assim comigo, aponta para alguém com carinho e respeito e diga: fica tranquila, porque Deus tem propósito no meio desta dor. Ele sabe o que está fazendo, Deus sabe como está trabalhando, e na hora certa Ele vai revelar o seu propósito sobre a vida. Levante a mão quem acredita nesta palavra, porque Deus sabe o que está fazendo. Ana está com o ventre cerrado. Você pode entender isso? Foi Deus que preservou o útero de Ana. Ana não gerou, não foi porque Deus não quis, é porque Deus iria entrar em cena através daquilo que iria ser gerado dentro de Ana. Oremacante uriminarracia, elergue de canúria. Oh glória! Agora olhe para cá para que vocês possam entender algo da parte de Deus, porque estou apenas na introdução da palavra. Aleluia! Mas para quê? Aquilo que vai ser gerado em Ana não vai ser gerada, aleluia, na porta de um bar. O que Ana vai gerar, meu pastor, aleluia, Carlos, não vai ser gerado, aleluia, glórias ao nome de Jesus, na porta de uma esquina. A Bíblia vai dizer que Ana tinha um esposo, aleluia, chamado por nome de Elcana. Elcana, por sua vez, tinha duas esposas. Uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Diz a Bíblia, aleluia, que anualmente Elcana dava uma porção a Penina e dava uma porção excelentíssima a Ana, porque o texto vai declarar, aleluia, que Elcana, ele amava a Ana, aleluia, e a ela ele dava uma porção excelentíssima, porque Ana não podia gerar. Mas o amor de Elcana não está em detrimento daquilo que Ana não gera. O amor de Elcana, aleluia, é incondicional. Deixa eu liberar uma palavra profética da parte de Deus para a vida de alguém que trouxe mão para levantar e boca para a glória. Glórias ao nome de Jesus. Deus não te ama por aquilo que você tem, Deus te ama por aquilo que você é. Quem pode levantar a mão para dar glória ao nome daquele? Oh, aleluia! Se tem dinheiro, Deus te ama. Se não tem, Ele continua te amando. Se está de pé, Deus te ama. Se caiu, Deus continua te amando, porque o amor dele é indetrimento.
Só que, glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Escuta, bendito é o nome de Jesus. Esse negócio vai pegar. Glórias ao nome de Jesus. Eu estou fazendo esse arrudeio todo para que você possa entender o contexto da palavra que está sendo pregada. Diz a Bíblia que o que vai ser gerado dentro do ventre de Ana vai ser gerado com muitas lágrimas. Vai ser gerado com muita renúncia. Vai ser gerado, aleluia, diante da presença de Deus. E diz a Bíblia, aleluia, que Elcana subia para Jerusalém anualmente para sacrificar ao Senhor. E diz o texto que Ana ia junto com o seu esposo. Ana ia para a liturgia, aleluia. E a palavra que era gerada dentro de Ana era essa: Senhor, até quando eu vou ter que esperar para que dentro do meu ventre possa haver vida, e para que eu possa gerar o meu milagre? Diz a Bíblia que ela sobe um ano e Deus não responde. Glória, ela sobe, meu pastor Carlos, no segundo ano e Deus não responde. Ela sobe no terceiro ano e Deus não responde, porque Deus tem o momento certo, a hora certa para Ele entrar em ação, para mostrar. Só quem pode jogar a mão no primeiro andar, levanta uma das mãos comigo, abre a boca para dar glória. Você vai gerar, mas é no tempo certo que Deus determinou. Cata a mão do crente mais cheiroso do teu lado. Cata a mão dele. Pegue na mão do crente que está do teu lado. Segure na mão dele. Isso. Diga: hoje você subiu para sacrificar. Deixou o conforto da cama. Eu vou falar, pastor. A gente poderia estar em casa agora, debaixo do lençol, todo enrolado, todo camuflado, mas você fez que nem Ana, mesmo sem gerar, você subiu para sacrificar, e vai ter resposta, vai ter milagre, vai ter virada, porque Deus vai entrar em ação para mostrar que é Ele na tua terra. Balança alguém e diga: vai ter resposta. Não cutuca alguém. Se ela não fizer, chuta a canela, empurra ela, mas diga: vai gerar, vai gerar, vai gerar. Quem pode levantar a mão, abrir a boca para dar glória a Jesus. Eu sentindo uma glória, um peso de glória nesse altar. Taque turque pergue-me de que ouvas no
Ei, camurria, terga, comara cheia. Há uma nuvem de glória que está se aproximando de Moriá. E Jeová está dizendo: eu estou vindo nas asas do querubim para marcar muitas anas aqui nessa noite. Eita, eu vou abrir a sua madre espiritual e vai haver milagre na tua casa, vai haver milagre no teu bairro. Eita glória! Só quem pode, só quem trouxe glória levanta a mão. Só quem trouxe glória abre a boca para adorar. Deus não pode. Eu vou entregar o rolo todo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu estou virado num raio. Eu posso pregar até 5 da manhã, meu pastor? Escuta, Deus não pode gerar milagre em você sem antes que Ele venha te ferir. Todo grande milagre foi gerado à base de ferimentos, de calúnias, de opositores, de pessoas tentando puxar o seu tapete, de abraços falsos e mentirosos, de tapinha nos ombros. Porque Deus viu que Ana passava dentro de casa por conta de Penina. Cada ano que Elcana subia com Penina e com Ana, quando chegava em casa, Penina produzia filhos e Ana ficava estéril. Cada Ana era um filho que nascia de Penina. E Ana dizia: e eu, Deus, fica no óleo, Ana. Chora mais um pouco, Ana. Geme mais um pouco, Ana. Mas, Senhor, parece que Penina está na minha frente. Tá nada, Ana. Logo quando o seu milagre for gerado, Penina vai ter que bater continência. Porque o que eu vou fazer vai ficar marcado na história. O que eu vou fazer vai marcar o seu legado. Vai marcar, levante a mão. Repara, canto, lema cheia. Eu sinto a autoridade do grandão da Galileia. Só quem tem mão para levantar e boca para a glória. Deus vai marcar o cenário da tua história. Ele vai fazer você sentir o que Ele vai fazer. Escute aqui. Só que tem um dia que Ana acorda, meu co-pastor Lucas, diferente. Ah, irmão, vai da frente que quando a gente acorda diferente, não tem ninguém para estragar o nosso dia com Deus. Sabe aquele dia que parece que o dia foi preparado para você? O dia foi, eita glória, parece que Deus abriu o céu e diz assim: minha filha, é a tua vez. Meu filho, é a tua vez. É a tua hora. E o que é, Jeová? O milagre que tanto você me pediu. Eita glória, eu já estou lá no templo te esperando para liberar.
sobe. Só que Ana sobe. Diga comigo, Ana subiu mais um ano. Diga comigo, Ana subiu mais um ano. Diga, mas ela subiu diferente. Não, naquele dia, meu pastor, esse dia que Ana sobe, Ana subiu para receber. Parece que eu estou vendo conjecturas minhas. Parece que eu estou vendo Ana dizendo assim: hoje é eu e Deus e eu. Parece que Ana diz assim, ó, Ana já tinha um lugar de encontro com Deus. Qual era o lugar? Parece que a Bíblia diz que Ana, ela se apegou ao poste do templo, ao pilar do templo. Um pilar como esse assim. E ela se agarrou como se tivesse agarrado em Deus. Só que não tinha palavra, sonido de voz saindo da boca dela, homens de Deus. Mas Deus é especialista em interpretador da alma. Talvez você chegou aqui e está faltando aquele grito de vitória que está retido dentro de você. Mas o Senhor está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite: eu vou destravar o que estava travado dentro de você. Eu vou liberar uma vitória tão levante a mão. Eu recebo a autoridade de Deus para liberar aqui, meu pastor Carlos. Deus está dizendo para mim que este lugar vai ficar pequeno para o tamanho do agir de Deus na vida de quem veio como Ana. Subiu a marca, mas vai descer com a bandeira da vitória, porque Deus já está liberando no mundo espiritual a palavra directiva, e a palavra é: abre ventre, abre madre. Para que Jeová vai gerar, vai gerar, vai gerar milagre, vai gerar Samuel. Vai gerar. Olha para alguém e diga: está preparada para gerar? Gerar não é para quem quer. Gerar é para quem Deus escolhe. Muita gente já tentou gerar por conta própria e não deu em nada. Não precisa forçar a porta, ela abre quando está dentro do propósito de Deus. E Ana vai orando. Começou a bater os lábios e as lágrimas escorriam do seu rosto. Só que o sacerdote está sentado, observando o que está acontecendo, olhando, visualizando, focando naquilo que está acontecendo dentro do templo. O sacerdote ali percebe uma coisa: Ana está diferente. Ana está diferente. Não está saindo voz da boca dela. Só que a interpretação do que o sacerdote está vendo
ele tem uma interpretação equivocada. Porque quem não entende da nossa dor, é mais fácil julgar o nosso momento. Se você não tem uma palavra de direção para a vida de alguém, se cale. Se você não pode ajudar, também não atrapalhe. Se você não pode edificar, também não derrube. Se você não pode levantar, também não derrube. Porque tem alguém dentro do templo que às vezes o grito está entalado na garganta e está dizendo: Deus, eu só preciso de uma oportunidade. Deus, eu só preciso que o Senhor dê o aval, que o Senhor desobstrua o meu caminho para que eu possa passar. Porque tem momento que é o próprio Deus que coloca as barreiras de contenção, e é Deus que determina o momento de ela ser removida. E quando é Deus, não tem amigo que possa te ajudar, não tem amigo que possa lhe promover, não tem ninguém que possa te colocar em uma posição pela qual Deus ainda não estabeleceu. É Deus. Você entende que é Deus? Você compreende que é o momento de Deus, que é da forma de Deus, é da maneira de Deus. E pastor, e o que é que eu faço? Se contorce, minha filha, geme, chora, esperneia na presença do Pai, mas diz: Pai, eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. O que me chama a atenção no ministério de Ana é que Ana, ela não desistiu do seu milagre. Sabe qual é a problemática, filha? É que a gente quer tudo instantâneo. E o que Deus ele faz não é instantâneo, porque Deus não é mágico. Deus não é ilusionista. Deus trabalha com poder. Ele é o próprio poder. Só que Deus trabalha em cima de 2 pilares, chamado tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito. Se Deus não tem propósito, o tempo ainda não está estabelecido, porque Ele não trabalha fora do propósito do seu tempo. Não é a sua hora, não é o seu tempo, é o tempo do propósito de Deus sobre a vida de quem Deus quer fazer o sobrenatural. Você entende isso? Quando chegar o momento de Deus fazer você gerar o Samuel que está dentro de você, não tem inveja, não tem macumba, não tem demônio, não tem capeta que impeça o sobrenatural de Deus de acontecer. Fala para alguém que está do teu lado, pegue na mão, segure na mão de alguém agora, segure, é na comunhão comigo, vem na comunhão, segure na mão dele, balance, diga: não durma não, diga: vai acontecer, diga: não esmurece não, balance ela, irmã, incomode ela, é para incomodar, diga: vai acontecer, diga: é no tempo determinado de Deus. Não é na sua hora, não é no seu momento, é no momento de Deus. E o momento dele, pastor Carlos, pode ser até agora. Enquanto você está aqui adorando, Deus está trabalhando. E pode levantar a mão. Eu vou dar 30 segundos para
para você falar alguma coisa que engrandece quem trouxe glória. 29, cadê você que vai abrir a boca para adorar? 29, glória. 28, abre a boca, meu filho. Abre a boca, minha filha. 27, vá, aumenta o volume do glória. Eu vou te dar a oportunidade, porque eu estou vendo ventres aqui sendo abertos e Deus dizendo: vai gerar, vai gerar, vai gerar. E vai, só quem 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 vai gerar. Poderia falar aqui de uma forma difícil, que eu também estudei para isso. Mas o meu propósito aqui não é dificultar a mensagem. É pregar uma mensagem simples, mas que chegue ao seu entendimento de compreensão. Ele olha e diz assim: julga Ana pelo seu momento. Olhe para alguém e diga: não me julgue pelo meu momento. Nem sempre vai chegar o dia que você vai entrar dentro da casa do Senhor com um sorriso 10 por 10. Vai ter dia que você vai chegar aqui atribulada, que nem Ana. O que está acontecendo com a irmã? Que ela está séria, ela não é assim. É um momento. E ela disse para Ana: Ana! Meu Senhor, não te apartas tudo teu, viu, Ana? É hora que tu estás dentro da casa de Deus embriagada. Ana olha e diz assim: não tenha a tua serva por serva de Belial, porque a essa hora, a hora nona, quase 9 horas da manhã, eu não estou embriagada, mas a tua serva está amargurada de espírito. Quando ele ouve a palavra de refutação, diz o texto que o sacerdote ali entende e compreende, e o Espírito de Deus sobrevém sobre a boca do sacerdote ali, e ele libera a palavra dizendo que o Senhor ouça a tua petição. Perdeu de adorar, perdeu de dar glória. Eu vou falar de novo para ver se você melhora esse glória. Que o Senhor ouça a tua petição nesta madrugada do Abala Laurier, e ele conceda o desejo que está dentro do teu coração. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você veio pedir, mas uma coisa eu sei: a palavra profética é essa. Já está liberado, já está desbloqueado. Só quem acredita levanta a mão, abre a boca e dê a maior glória que você pode. E o que é que ele faz? Quando ele libera essa palavra, a Bíblia diz assim automaticamente: e Ana foi para sua casa, e diz a Bíblia que Elcana a conheceu. Conhecer aqui é que Elcana com Ana teve o seu momento íntimo de homem e mulher. Eu disse: eita, Ana, o negócio hoje vai pegar fogo em casa. Entra dentro de casa, porque Elcana, eu já dei ordem para Elcana. Elcana já está lá te esperando.
viram na hora. E quem é que veio? Samuel. Mas antes de Samuel vir, a Bíblia diz que Ana lá embaixo, ela exalta o Senhor dizendo assim: por esse menino orava eu. Não, você, só a irmã que entendeu e levantou a mão. Por esse menino orava eu. Olha para cá, Ana não vinha para o templo para jogar a conversa fora. Ana não vinha perder tempo no culto. Ana não vinha perder tempo com o tempo, porque o tempo de Ana na presença de Deus era magnificar aquele que pode resolver todas as coisas. E se eu fosse você, uma mão é pouca para o tamanho do milagre que Deus vai liberar sobre a tua casa, sobre a... Ai, irmão, deixa de brincadeira. Uma mão é pouca, joga as duas. Deus está dizendo: em toda a minha presença, entra para me adorar, entra para me enaltecer, porque enquanto você me adora, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Oh glória, 1000 cai ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você e nem a tua casa vai ser atingida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Cadê? Olha aí, o pastor já reagiu. A irmã já... Quem pode levantar a mão? Abre a boca para dar glória. Abre a boca para dar glória. Suri Kelecheria Kalachuria Emahaya Edi Kamasuri Miomahai Kalabagori Mi Canture Macheia Canturi Mi Tarabagori Mi Pé. Há uma glória de Deus aqui. E Jeová acabou de me dizer: avisa para as minhas cenas que a nuvem da minha glória já começou a encher o lugar. E quem quiser ser cheia, agora é a hora. Seja cheia, 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 cheia. Olha a glória. Vai passar, vai passar, vai passar. Quem tem mão para levantar e boca para a glória, receba. E nasce Samuel. Nasce quem? Quando Ana diz: e por esse menino orava eu. Ana está dizendo: não foi fácil. Teve noites mal dormidas. Teve dia que eu olhei para o prato cheio de comida e a fome cessou. Mas eu não cessei de orar. Eu não parei de buscar. Fala para alguém que está do teu lado: aviva a fé dessa mulher. Diga: não pare de orar. Mas pastor, Deus está em silêncio. Mesmo no silêncio de Deus, continue orando. Parece que Deus não me vê. Mesmo sem Deus ele vê. Vai chegar a hora que ele vai virar no trono e vai dizer: olha minha serva lá, olha meu servo lá. Ele vai te ver. Ekeli de Camanuia, Calabaia, Urimiante Comiderefai, Terra de Comonubia e de Orabaia, Tuki, Peladori, Minacanto, Remacheia, Canara, Chietéria, Forgue, de Canturemacheia. Eu te vi aonde ninguém te viu. Eu te contemplei no seu lugar de intimidade comigo, filha. Pensas tu que eu não te ouço?
Tu sabes que tu és a menina dos meus olhos. Eu te escolhi antes mesmo que fosse formada no ventre da tua mãe. Te chamei pelo teu nome, e as nações eu te revará, Siderga Calabaia. Te elegi como minha profetisa. Cleio Camano Séria. Eu vi quando você falou naquele cantinho, e tu dissesse: Senhor, eu sou a menor da tua casa. Canara Xeri Minacanture Mahaya. Digo para ti, te trouxe a essa nação para viver experiências que tu jamais reteria como interefai, jamais passaria onde tu estaria. Cantúria que lemanto que me narrácia. Mas ainda não é o ponto final da tua história neste lugar. Prepare, pois, as tuas malas, porque eu te soprarei para um outro lugar, mas não sairá sem antes o preparamento que eu tenho contigo neste Triafá. E como prova disso, filha, olha o que eu faço sobre ti. Olha essa glória que vem sobre ti. Olha essa graça que desce sobre ti. Olha esse peso de glória. Tu não me pediu para eu te encher, então eu te selo agora com a minha graça. Quem pode levantar a mão para abrir a boca para a glória? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pastor Carlos, estou debaixo da direção do Espírito, e o Espírito disse para mim: pare a pregação, porque eu quero ouvir o glória da minha igreja. Eu vou deixar a nuvem da glória descer. Só quem quer ser cheio, aumenta o volume. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ai, Catúria, Delebéria, Calabaia, terra de Voque, terreva, Calabatori, Vitaia, Toia, Tuia, Sé. A glória dele vai inundar o ambiente. Vai inundar o ambiente. E vai ser agora, aonde houver um vaso aberto para receber mais do Senhor, receba, 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 receba. A glória dele está na casa. Deixa eu entrar. Tá difícil de continuar.
início da mensagem eu disse que os filhos de Eli estavam profanando a casa do Senhor. Eles pegavam do melhor da gordura, comia e deixavam o pior para o Senhor do sacrifício. E eu disse que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana porque Deus tinha propósito. Diga, Deus tem sempre uma carta na manga. Olha para cá, você é uma flecha na mão do arqueiro. E ele vai te ensacar. Aí nasceu Samuel, diga comigo, nasceu Samuel. Olha para alguém que está do teu lado e diga, fica tranquilo, Samuel nasceu. Samuel nasceu. E a Bíblia diz que Ana faz um pacto com Deus. E diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu darei ele todos os dias da sua vida, para que ele sirva o Senhor dentro da tua casa. A Bíblia diz que após o menino ser desmamado, Ana pega Samuel na idade de entre 7 a 8 a 10 anos, e ela leva ele para o templo. E quando ela leva ele para o templo, diz a Bíblia que ele agora está sendo instruído nos ensinamentos do Senhor, para ser, aleluia, aquele que iria ocupar o papel pela qual Deus tinha estabelecido. Mas para isso acontecer, Deus teria que entrar em cena, Deus teria que entrar em ação. Por quê? Porque tinha os 2 filhos de Eli, só que não havia compromisso na vida dos filhos de Eli, porque nem todo mundo que está na igreja é adorador, nem todo mundo que anda com a Bíblia debaixo do braço é adorador, nem todo mundo que está na nave da igreja de fato e de verdade é adorador. O que é ser um adorador? Ser adorador é alguém que adora em tempo e em fora de tempo. Nada tira o alvo dele, nada arranca, aleluia, a essência de adorador dentro dele ou dentro dela. Olhe para alguém e diga, dando certo adore, mas dando errado continue adorando. Porque a gente só temos o costume de adorar quando tudo dá certo, meu co-pastor Lucas. Homens de Deus, há uma fragilidade em nós humanos, que quando Deus nos acocha, Deus nos aperta, a gente temos por tendência a ruir a corda, querer retroceder e voltar atrás. Mas Deus é fiel no seu propósito. Mesmo às vezes você desistindo, Deus não desiste de você. Mesmo às vezes você oscilando e cambaleando, Deus não desiste do propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Eu lembro-me que eu passei um processo tão grande no Brasil. E olha que eu já viajava o Brasil quase todo pregando a palavra de Deus. E eu entrei em uma crise ministerial e espiritual. Porque por mais que Deus nos use, ainda somos de carne e osso. Paulo disse que o poder do Senhor se aperfeiçoa não é quando nós estamos fortes, é nas nossas fraquezas.
Paulo resume dizendo que ele pega as coisas que não são para confundir as que acham que são. Que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Só que tem momento que Deus quer mostrar que a gente sem Deus, a gente é nada, e Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. E eu entrei em crise. Crise existencial, crise espiritual e crise ministerial. Deus fechou as portas para mim. E eu entrei no deserto. E eu via amigos meus que começou por último passarem na frente com uma velocidade tremenda e estupenda, e chegarem a níveis e em posições que eu disse: Deus, o Senhor me fez uma promessa, e por que fulano chegou e eu não cheguei, Deus? Porque ele está lá e eu não estou, Deus? Se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou andando dentro dos parâmetros do Senhor. Só que aprenda a extrair lições dos processos da vida que Deus te coloca. Porque Deus não nos coloca em um processo para nos matar, mas Deus, Ele nos coloca num processo para nos amadurecer. E se Deus não nos levar para a lona, como experimentaremos da segunda glória? Como experimentaremos do agir de Deus de uma forma diferente? E nesse processo, quem me abraçava se afastou de abraçar. Quem dizia: estou contigo, sumiu. Todos sumiram. O celular não tocava mais. E eu fiz aquela oração, meu pastor Carlos, de Davi. E eu disse: Senhor, eu estou como o seu servo Davi. E Deus disse para mim: como, filho? Eu disse: eu estou como um morto no coração deles. Porque receber abraço quando a fumaça da noite está no ambiente é bom. Todo mundo te querer por perto quando você está pingando azeite é bom, mas tem momento que Deus tira todo o seu azeite, Deus extrai de você toda a sua reserva e Deus te leva para a lona, para lhe mostrar algo que você precisa ver. Você não está entendendo? E Ana só entendeu de milagre depois de todo o processo que ela passou. Só entende de milagre quem vive processo. Só entende de vitória quem está na batalha. Aí a Bíblia diz que os filhos de Eli fizeram tudo de errado e Deus entra em cena aí. Foi por isso que Deus cerrou a madre de Ana, para que Samuel ocupasse o lugar dos filhos de Eli, porque Deus sabia que os filhos de Eli não queriam compromisso com ele. Os filhos de Eli, sabe o que ele queria? Se prostituir na casa de Deus, brincar de sacerdócio na casa de Deus.
há quem olhe, há quem pense que o que nós estamos fazendo aqui é coisa de doido. Porque uma pessoa na sua consciência, na sua insana mentalidade, num devido lugar, estaria agora em casa assistindo Netflix, perdendo tempo nas redes sociais, ou estaria, quem sabe, enchendo a cara de bebida, ou estaria em algum ambiente de música, se descontraindo. Só que para os normais, nós que somos anormais, estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Pegue na mão de alguém, faça isso por mais uma vez. Segure e não salte. E diga: você está feliz por estar no ambiente que você está? Não, aperte a mão dela. Traz para perto e diz: você está feliz no ambiente que você está? No ambiente que você está sentindo a presença dele? Escuta aqui, porque esse negócio vai virar e eu quero saber somente dos vivos, porque Deus não tem negócio com morto. Se o ambiente é propenso para que ele esteja nesse lugar, então você que é vivo vai demonstrar que ele está na casa. E como é que eu posso demonstrar? Levanta da cadeira, faz alguma coisa. Levanta a mão na glória, fala em línguas, mas deixa. Olha lá, ó, já levantou, olha lá. Olha aí, meu Deus. Olha aí, ó. A presença dele está na casa. E onde a presença dele está na casa, alguém reage, alguém reage, alguém reage. Cadê você que vai reagir? Cadê você? Samuel vai para dentro do templo. Samuel não poderia estar em outro lugar melhor do que dentro do templo. Diga para mim, você está no melhor lugar do mundo. Diga, você está no templo. Você está na casa de Deus. Na casa de Deus ninguém passa desapercebido do olhar do Pai. Samuel está no templo. Só que a Bíblia diz que na época de Samuel, as visões ainda eram escassas. Deus não se apresentava a qualquer hora. Deus aparecia com muito custo. A não ser quando Deus tinha que mandar alguma mensagem de urgência. Pois a visão era escassa. Você entende que naquela época o povo queria sentir o que você está sentindo aqui agora e não sentiu? Você entende que Samuel, mesmo estando no templo, Samuel queria ouvir a revelação da palavra, mas era escasso. Temos um privilégio nesse século 21, meu pastor Carlos, em que muitos desprezam. Os céus estão abertos. A revelação está sobre a nossa cabeça. E Jesus está falando com força nesses últimos dias. A Bíblia diz que os filhos de Eli vão para a guerra. Mas antes disso tudo acontecer, Deus vai se apresentar a Samuel. Diga, Deus vai se apresentar.
Deus vai se apresentar a Samuel. Samuel vai para o quarto dormir. Samuel está sendo instruído pelo sacerdote ali. E nem Samuel sabe por que está sendo instruído, mas ele está obedecendo ao propósito. Olhe para alguém e diga: obedeça ao propósito. Olha para cá. Ei, bonitona, bonitinho. O importante não é você. O importante é o propósito que está sobre você. É o propósito que manda. Cada um dos senhores aqui só está aqui por conta de um propósito. Cada uma das senhoras está aqui por conta de um propósito. E dê glória a Deus por conta desse propósito. A Bíblia diz que o Senhor se revela a Samuel. E diz a Bíblia que Deus aparece para Samuel e diz: Samuel. Samuel está deitado, levanta da cama e ele vai até o quarto. A Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Porque Deus não chega nem depois, nem na frente, nem atrás. Deus chega antes. Antes que aconteça, Deus chega. Antes que venha, Deus chegou primeiro. Antes que fale, Deus já estava lá. Não pegou. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus disse: Samuel. Samuel levantou, meu pastor Carlos, e foi até ao quarto do sacerdote e disse: meu senhor, tu me chamastes? O sacerdote ali olhou para ele e disse: Samuel, não te chamei. Perdeu o sono? Está sem vontade de dormir? Volta a dormir, Samuel. A Bíblia diz que o menino é um menino que está ouvindo a voz de Deus. Ele volta para o quarto, torna a deitar, a voz vem pela segunda vez. Mas só que a voz que vem pela segunda vez não chama só uma, chama logo duas. Samuel, Samuel. Ele volta ao quarto e diz: me chamastes, meu senhor? Ele diz: não, Samuel, volta a dormir. A voz torna a chamar pela terceira vez. Perceba, Samuel era menino, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Só que o que me chama o detalhe aqui é que Deus usa menino, mas Deus não é menino. Deus usa menino, mas Deus não é menino. Oh glória! Tem muita gente que vestiu a roupa de adulto, mas ainda age como menino. Mas Deus está dizendo: eu ainda quero usar os meus meninos que não agem como menino, mas agem como adulto, mas tem a essência de menino e não deixa de ouvir a minha voz. Não deixa de ouvir a minha voz. Não deixa de ouvir a minha voz. Ei, minha filha, para de ser carrancuda. Deus quer falar com você cara a cara. E para Deus falar com a gente, não é de cara trancada. Para Deus falar com nós, não há com semblante de insatisfação. Para Deus falar com nós, tem que haver uma reverência. Porque na época do rei Artaxerxes, a Bíblia diz que Neemias pegava a taça do vinho e ele tinha que ir segundo a liturgia daquele reino, e aquele que servia ao rei, ao monarca,
tinha que aparecer com um semblante alegre, trazendo a sua bebida em suas mãos e o servindo com alegria e com satisfação. O homem, para servir ao homem, tinha que servir com alegria. E servir a Deus, irmãos, não é cadeia, não é detenção, não é presídio. Servir a Deus é leveza na alma. Porque está escrito que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Não é liberdade para fofocar, não é liberdade para falar mal da liderança, não é liberdade para falar mal da liturgia, não é liberdade para falar mal da vigília. Porque tem gente que diz assim: ah, a vigília não caiu fogo. Não caiu fogo porque você é frio, porque você é fria, você não gosta de adorar. Porque o culto, ele é feito com racionalidade. Você adora aqui, Deus responde lá. Ei, quem pode levantar a mão, abrir a boca para a glória? Eu vou dar 30 segundos para você encher essa casa de fumaça. E cada glória que você der aqui agora, vai cair uma legião de demônios. Abre a boca. Vai cair, vai repapassura bacaia, remada, erra de canúria. Eu vou deixar você adorar. Só quem pode dar um salto da cadeira e deixa Deus. Cheio de boca fechada, meu filho. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Se tem adorador na casa, abre a boca. Tá caindo tranca-rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra. E é do glória da igreja. É do glória da igreja. Demônios estão batendo em retirada de Lorian. Demônios estão caindo por terra em Lorian, através da adoração, Cadê você que vai adorar? Cadê você para a Xúria? Berebaia, Alamandori, me canta séria. Eu vou dar lugar aqui. Pastor Carlos, eu vou dar lugar. Quem vem comigo no glória? Quem vem comigo? Cadê você que fala em novas línguas? Cadê você que é batizado? Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo. Pega, 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 Pegue na mão do crente que está do teu lado agora. Isso. De pé, de pé. Bem baixinho. Bem baixinho. Deus quer que a gente haja como adulto para fazer a coisa certa. Balança alguém assim, diga assim, ó. Para fazer a coisa certa, tem que ser adulto. Não é para moleque, não é para criança, é para adulto. Agora, para ouvir a voz de Deus, tem que ser que nem Samuel, tem que ser criança,
tem que ter essência de criança. Joga esse rancor para fora e traz o sentimento de pureza, de leveza, porque o culto fica leve quando a gente dá expansão para o Espírito Santo. Ele não é invasor, ele não é intruso, ele está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E ele quer entrar, e ele quer entrar. Canara xere mi canamuri mi camanácia, ele é forte de canara cheia, e ele quer entrar. Eremaia, canimi cominerefai. Camancho, Kiminúria, Eremanturi, Micanturemacheia, Papa Subipéria, Papá Subi, Emiminte, Camonte, Conoria, Sawa, Keuite, Keuites, Keuijo, Canúria, Aoites, Keuijo, Ator, Camaua, Cietéria, Aramante, Comiderefai. Assim diz o Senhor. Levante a mão. Eu recebo o Espírito que vem da parte do Senhor agora. Remiente camassi cheri camassio. Remiente que mineremácia. Assim diz o Senhor: para esta casa eu te encherei de fumaça. E aqueles que de fato e de verdade vieram com o coração contrito e aquebrantado serão marcados por uma tão grande glória que está sobre este lugar. E como prova que eu estou passeando no meio de vós, eu vou derramar das minhas dádivas, porque eu estou preparando o meu povo para o derramar do meu Espírito. E eu vou sacudir essa casa, vou sacudir os 4 cantos de Lorient, e vai ser através deste lugar, através dos meus, eu vou derramar brasa viva sobre essa cidade, e eu trarei uma graça, uma glória, e como prova disso, olha eu tocando em você agora, olha eu tocando em você agora. Vou te renovar, vou tomar a tua terra, vou te colocar de pé, vou te encher, vou te encher, vou te encher, agora, 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 agora. Pega, 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 pegou, pegou, pegou. Olha o sopro do Espírito. Olha a glória, olha a glória, olha a glória, olha a glória. A casa está cheia de glória, 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 glória. Pega, 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 pega. Vai descer. Segura aqui embaixo. Deus segure. Olha o que Deus vai fazer. Segura, daqui a pouco você lava. Pastor Carlos, eu estou vendo uma pomba sobrevoando sobre esta igreja. E é a pomba do Espírito. Vai pousar em algumas cabeças. E Deus está dizendo para mim: aonde eu pousar, eu vou tomar. Papá, 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 papá. Paracantura e me calar. Olha aí, ó. A pomba está pousando. Pousa, 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 pausa, 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 pausa. Olha aí, ó. Quebra o arco, corta a lança,
Tem mulheres que vem na guerra, vem na marcha. Corta o laço de morte. Pega a guerra, olha a guerra. É a glória, é a glória. Ele vai te sacudir. Você não vai aguentar. É peso de glória, é peso de glória. É glória, é glória, é glória. Pega, pega, pega. A glória desceu, a glória desceu. Tem glória, tem glória. Vai pegar, vai pegar. Receba, receba, receba. Você pode fazer isso, abrace alguém que está do teu lado. Abrace, abrace. Não solte não, abrace ela. Isso, abrace, irmã. Isso. É na comunhão. A mesma unção que está na tua vida. A mesma graça. O mesmo peso de glória. Vai passar de uma para a outra. Porque a unção é transferível. Olha aí, ó Jesus. Olha aí, ó Jesus. Olha aí, ó Jesus. Olha aí, ó Jesus. Vai pegar, epa, citer que a forgue calaia. Cumintre a forgue teria pora caia. Vai passar aí, ó. Através do teu abraço, Jesus está curando feridas, situações. Olha aí, ó. Meu Deus. Que coisa forte Deus está fazendo em Lorian, meu pastor Carlos. Amanto, camacitéria. Eu estou vendo o diabo arrastejando o chifre, porque a igreja de Lorian está mais unida do que nunca, está mais forte do que nunca. E Deus vai te tomar, Deus vai te levantar. Olha aí, ó. Aqui tem mulher de Deus, aqui tem mulher da macamata. Isso. Seja profeta na vida dela. Deixa, olha aí, ó Jesus. Jeová está tomando as irmãs aqui, ó, na casa, ó. A tacitéria caia, dor. Que coisa linda. É o Espírito Santo trabalhando na vida dos vasos. Olha aí, ó. Pegou. Já tem profeta marchando no fogo. Isso. Já tem Samuel ouvindo a voz de Deus. Pega. 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 Isso, Jesus. Isso, Jesus. Trabalha. Trabalha. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Isso vai ficar marcado na história.